E nesta noite nós temos traçado algum caminho em nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Em Provérbios 16, vai dizer que o homem ele faz planos, traça metas, mas a resposta certa ela sempre vai vir de Deus. Ou seja, todos nós aqui temos planos na vida. Glória a Deus, glória a Deus. Todos nós aqui, irmãos, temos objetivos na nossa caminhada. Alguns aqui, irmãos, estão iniciando sua vida, sonham ainda em casar, ter uma família, ser bem-sucedidos. Outros já casaram, já erraram. Alguns aqui já até mesmo separaram. Outros casaram e continuam casados. Graças a Deus, aleluia. É desse jeito. Esse aqui é feliz, casa. Aleluia. Então, quando a Bíblia ela fala que Deus, os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Os planos de Deus, irmãos, é algo que não tem como explicar os planos de Deus. Se eu tentar explicar os planos de Deus para vocês aqui, vocês não vão entender. Porque Deus ele é assim, Deus complica as coisas, depois Deus descomplica, e depois que Ele vai explicar por que Ele complicou tanto a nossa vida. Deus tira um povo, irmãos, olha o que Deus faz. Deus tira o povo da sua terra, leva o povo para um lugar. Esse povo cresce, Deus leva esse povo depois para o Egito. Esse povo passa mais de 400 anos escravizados no Egito. Depois de 400 anos ele sai do Egito em direção a uma terra que Deus prometeu. Esse povo era para ter andado 40 dias no deserto, mas andaram 40 anos no deserto. Depois de 40 anos ele entra novamente em uma terra prometida. Ele entra na terra que Deus prometeu. E quando eles entram nessa terra, a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus permite que os inimigos entram novamente. E assim continua a jornada. Porque Deus, irmãos, Ele sabe que se nós ficarmos na zona de conforto, nós paramos de orar, paramos de buscar, paramos de interceder, paramos de buscar o Senhor. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. O coração aqui fala de sentimento. Nós podemos entender, irmãos, a intenção nossa fala de sentimento. Qual foi o plano seu ao sair da tua casa e vir a esse culto? Qual foi o seu objetivo a sair da sua casa e vir cultuar a Deus conosco? Porque muitos saíram porque precisa de um milagre urgente. Muitos saíram porque precisa estar um momento na presença de Deus. Mas muitos saíram porque precisa de passar um momento de adoração na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu um dia, irmãos, eu entrei na igreja porque eu estava necessitado. Assim como você também entra muitas das vezes. Eu quando entrei na igreja porque eu precisava. Porque eu já fui na igreja quando a igreja para mim não representava absolutamente nada. Quando eu ia para a igreja, irmãos, e eu via as pessoas ali, aquilo para mim não valia de nada, porque aquele ambiente para mim era mais um ambiente. Mas mal sabia eu que o meu plano, irmãos, era estar ali outro dia, talvez num boteco, num barzinho, em uma farra. Enquanto eu estava ali, Deus já estava dizendo: você pensa que o seu plano é esse, mas eu tenho um plano para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muitos que estão aqui, irmãos, passaram por estradas nessa vida. Há um ditado popular aí que diz que Deus, os caminhos de Deus, irmãos, são tortos. Fala que os caminhos de Deus, irmãos, são tortos. Na verdade não, o caminho de Deus ele é reto, é certo. Somos nós que entortamos os caminhos que Deus tem para nós.
Então Deus, irmãos, Ele estabelece em nós um plano. E eu gostaria de pregar sobre esse plano de Deus para conosco, que estamos aqui, e para com toda a humanidade. A palavra é rápida. Aleluia. Porque existem 4 passos para nós, irmãos, entendermos o plano de Deus. Diga comigo assim: primeiro, eu preciso esperar. Esperar, irmãos, não é fácil. Porque o salmista, ele escreve no Salmo 40 que nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Muitas das vezes não temos paciência nem de esperar, irmãos, uma pessoa que marcou conosco um horário e a gente passou 5 minutos, a gente vai embora. Não, isso é verdade. Eu fui no hospital, agora caiu bem da hora. Amém. Fui embora, não falei nada. Amém? Então a gente, irmãos, não tem paciência de esperar. Mas para esperar em Deus é necessário, porque tem momento, irmãos, que não adianta você prosseguir, você tem que parar e esperar. Na caminhada com Deus eu preciso esperar. Segundo, diga comigo, confiar. Confiar. Eu preciso confiar que o plano de Deus ele é melhor do que o meu. Por mais que as circunstâncias dizem que vai dar errado, se você está no plano de Deus, numa direção de Deus, na estrada que Deus te colocou, continue nela, porque o Deus que tu serve, Ele vai te dar vitória. Então primeiro eu preciso esperar, diga comigo, esperar. Esperar. Segundo, confiar. Confiar. Terceiro, orar. A oração, irmãos, tem que fazer parte da nossa vida. Muitas das vezes nós não, irmãos, oramos e tomamos direção sem pedir Deus direção. A Bíblia vai dizer que Moisés, irmãos, antes de fazer qualquer coisa, ele subiu ao monte e pedia a Deus uma resposta. Muitas das vezes nós somos precipitados. Deus não falou para você ir, você vai. Deus não falou para você entrar, você entra. E eu entro também, às vezes eu erro. Deus não falou para você, irmãos, abrir esse negócio. E às vezes nós abrimos e não dá certo. E você fala, Deus, por que não deu certo? Porque Deus não mandou você abrir. Muitas das vezes, irmãos, nós falamos com Deus, Deus, eu vou fazer isso. Se Deus não te respondeu, fica na posição. Terceiro, atitude. Muitas das vezes nós oramos, irmãos, mas não temos atitude. Muitas das vezes nós oramos, mas não temos uma atitude para Deus mudar a nossa história. Porque existe, irmãos, uma diferença entre eu esperar em Deus e Deus já te dar a palavra e você ficar prostrado esperando Deus descer do céu e falar assim, meu filho, anda, vai, faça. Eu sou contigo. Deus mandou o povo, irmãos, sair do Egito e ir para o deserto. Deus não mandou o povo ir para Canaã. Primeiro passo nosso é o deserto. Antes de eu conquistar alguma coisa, eu preciso passar algum processo de Deus na minha vida. Se Deus te dá tudo que você pede, irmãos, tudo que nós pedimos, nós estaríamos aqui hoje? Se Deus te desse tudo que você pede, Deus me dá um carro do ano, será? Você está na praia. Deus me dá uma conta bancária com muito dinheiro, todo mês você fazia uma viagem. Você ficou ocupado demais com tanto dinheiro para gastar. Deus me dá, Deus, essa bênção que eu quero. Se Deus te dá a bênção que você quer hoje, você falta culto. Então, irmãos, Deus sabe a hora certa de nos dar o que nós merecemos. Se não chegou ainda, é porque não chegou o tempo. Então, o quarto passo que nós precisamos entender: esperar, confiar, orar e depois ter uma atitude. E ter uma atitude, irmãos, é depois que Deus fala assim, vai que eu serei contigo. Você vai porque você sabe que Deus já te deu a palavra. Você sabe que Deus já te deu a direção. E Jeremias, ele escreve aqui, eu gostaria de pregar hoje sobre os planos de Deus para a nossa vida.
Jeremias ele escreve assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Deixa eu te dizer, Deus, irmãos, Ele sabe o plano certo que você precisa na sua vida. Deus sabe a hora certa que Ele tem que trabalhar na sua vida. E Ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu gostaria de te perguntar: qual é o plano que você tem para você? Qual é o plano que você tem para a sua vida? O plano de Abraão era ficar na casa do seu pai. E Deus falou com ele: sai da casa dos seus pais. O plano de Isaac era ficar na casa do pai. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Isaac teve que casar e teve que sair da casa do seu pai. O plano de Jacó talvez era ficar na casa do pai, mas Deus tirou Jacó da casa do pai e levou para a casa do seu tio, e Jacó voltou de lá rico. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está na direção de Deus, no propósito de Deus, não independente do lugar que você esteja, deixa eu te dizer, Deus ele vai prosperar os vossos caminhos. Jacó ele não entendeu no início, mas depois ele entendeu que Deus estava no controle de tudo da vida dele. Então Deus ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Diga comigo assim: o meu Deus tem um plano perfeito para a minha vida. E eu gostaria de falar sobre esse plano. Foi cantado aqui, o pastor Antônio ele falou, pelo cantor, ele disse que Deus é um Deus de promessas. E é mesmo. E diz um louvor que nós não morreremos enquanto as promessas não se cumprirem. Isso é um louvor, e claro que a Bíblia a gente só morre o dia que Deus quer. Mas quando a gente fala de promessa, a gente fala de algo que vem do céu, do alto. A promessa ela vem de alguém, amém? Amém. Por exemplo, eu prometo que esse ano eu vou caminhar todos os dias. Vou caminhar pelo menos 3 vezes por semana. Eu caminhei? Não. Se eu tivesse feito essa promessa, eu já tinha caído. Prometo que esse ano eu vou emagrecer, emagrece. Prometo que esse ano eu vou ficar forte, não fica. Ou seja, nós fazemos promessas que não conseguimos cumprir. Mas a promessa que vem de Deus, ela, irmãos, ela é fiel. Não importa o que Ele te prometeu, se a Bíblia diz, irmãos, ela vai se cumprir na nossa vida. E eu gostaria de falar sobre 7 promessas de Deus para a igreja dele, para a gente encerrar aqui. A primeira promessa de Deus é uma vida plena. Sabe o que é isso? João 10:10 diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas diz que Jesus vem para dar vida e vida com abundância. Sabe o que é isso, irmãos? Uma vida plena, uma vida. A felicidade não é um pouquinho feliz, é uma felicidade abundante. Sabe o que é isso? Deus está te dizendo que Ele não vai te dar nada pouco, Ele vai te dar algo que vai abundar, que vai ser um negócio tão sobrenatural, que você vai dizer assim: o que Deus me deu, irmãos, é mais do que eu merecia. A sua família vai ser tão feliz, mas tão feliz, que você fala: Deus, eu nem merecia, mas o Senhor me deu. Deus, eu não mereci, mas o Senhor proporcionou para a minha vida. Se prepara, porque Deus tem uma promessa de vida plena, vida abundante, vida feliz, vida abençoada para aqueles que entregam a vida e confiam nele. Aleluia, glória a O diabo, Deus. irmãos, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir tudo. Mas o Deus que nós servimos não, ele é diferente. Ele quer dar vida, ele quer dar vida e vida com abundância. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que em segundo lugar Ele quer dar paz. Irmãos, o ser humano que ele mais precisa é de paz. Você sem paz, você pode ter todo o dinheiro do mundo, de nada vale a pena.
Eu fico olhando essas pessoas que são milionárias, eles não têm paz. Não pode sair na rua, nós podemos. Não pode sentar numa praça, nós podemos. Por mais que tenha dinheiro, não tem paz. Você pode até não ter dinheiro, mas você tem uma paz que excede todo entendimento. Jesus disse assim, e disse Jesus, essas coisas eu te dou para que vocês tenham paz. Ele disse, no mundo nós teremos Aflição. aflição. Mas quem tem Jesus tem paz e passa pelas aflições dessa terra. E ele diz, tende por ânimo, eu venci. E a Bíblia diz que você também vai vencer em nome de Jesus. Independente do que você está passando, receba a palavra de Deus aí. Você vai vencer independente da circunstância do momento que você está passando. Aleluia! Glória a Deus! Diga comigo assim, a primeira promessa A primeira que promessa Deus tem para mim que Deus tem para mim é uma vida plena. é uma vida plena, Diga comigo, uma vida de paz uma vida de paz e uma vida e uma de vida provisão. de provisão. O que é provisão, pastor? Provisão, irmãos, é prover algo de alguma coisa. É Deus dizendo assim, eu vou prover. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6,31. Não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. E ele fala assim, olha para os passarinhos, não plantam, mas se alimentam, porque eu cuido deles. Aleluia! Olhe para a natureza, ela se desenvolve de uma maneira natural, porque eu cuido dela. Eu quero te dizer que Jesus, ele diz assim, olha, ele diz assim, ó, para nós buscar primeiro o reino de Deus. e as outras coisas sereis. Sequência. Ou seja, busca primeiro Deus. Ei, não deixa nada que te atrapalha lá vir para a igreja, não, igreja. Perdão, não deixa nada que está te atrapalhando lá impedir você de vir para a igreja, não. Mas tudo que te atrapalha lá, fala assim, você fica aí, porque eu vou para a igreja, porque quem cuida de mim é Deus. Sabe aquele filho que está dando trabalho? Deixa lá, Deus está cuidando dele. Sabe aquela conta que você tem que pagar amanhã, não tem um centavo hoje? Preocupa não, Deus vai trazer provisão na tua vida. A Bíblia diz que o povo passou no deserto, irmãos, e Deus mandava água, Deus mandava carne, o povo estava querendo carne. Eu estava na pregação ali, e o povo gosta de carne, crente gosta de carne. Crente come carne. Por que a gente come muita carne? Porque a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não prostitui. A gente tem que comer bem. Se Deus está te dando condição, coma o melhor dessa terra. Não guarda dinheiro debaixo do colchão não, porque vai acontecer. Come carne de primeira, se você tem condição. Eu conheci um homem, irmãos, que guardava dinheiro para comprar um carro. Ele comia todo dia arroz e olha lá quando tinha ovo. Eu vi a comida dele, eu morava perto de casa. E eu vou falar, seu vai pão duro e tal. Passou uns anos, ele juntou 14 mil para comprar um carro. Naquela época era muito dinheiro. E o homem ele marcou compra para comprar o carro. Quando chegou lá, levou o dinheiro, 14 mil reais. Quando chegou lá para comprar o carro, era bandido. Ele perdeu o dinheiro, não levou o carro. E o tempo que ele gastou sem comer o melhor dessa terra ficou em vão. Ou seja, se Deus tem um carro, uma casa preparada para ti, não deixe de desfrutar do melhor de Deus dessa terra. Jesus está voltando aí, igreja. Glória a Deus. Então desfruta do melhor dessa terra. Pastor, estou com vontade de comer uma pera. Compre, irmão. Come. Eu quero comer uma uva. Ai, come, pelo amor de Deus. Eu não tenho condição não. Tem não? Porque o presbítero do pastor Antônio lá. Fala com eles, que eles vão proporcionar esse algo para vocês. Estou falando sério. Banana? Banana tá
cara, irmãos. Esses dias eu ganhei um cara de banana assim, é a provisão de Deus. Então eu quero te dizer que Deus é um Deus de provisão. Deus tem provido o melhor para você, sim ou não? Sim. Se Deus tem provido o melhor para você, desfrute do melhor de Deus que você tem vivido. Antigamente, irmãos, na época dos nossos pais, eu lembro que carne era de vez em quando, olha lá. Frango era quando tinha no quintal. Se tivesse no quintal, não comia. Comida era comida de fubá. E olha que era bom, era uma comida forte, porque era luta demais. Ou seja, hoje nós passamos por luta, mas Deus tem cuidado de você. Então por quê? Porque Ele é um Deus que prometeu a provisão dEle para a nossa vida. E Ele diz assim: busca primeiro a minha presença, busca primeiro o meu reino, que o melhor de mim eu vou preparar para você dia após dia. Você vai comer, vai beber, vai desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Você tem família? Desfrute da sua família. Pastor, estou com vontade de comer um sorvete. Pega a sua família e vai e come, crente. Toma o sorvete, não come não.